Bom, se você passou dos 40 e sente que emagrecer ficou muito difícil, você não está errada. Na verdade, seu corpo mudou e ninguém te explicou isso direito. Eu vejo isso acontecer todos os dias. Mulheres se esforçando mais, comendo menos e mesmo assim ganhando peso e perdendo energia. E isso frustra, né? Cansa, desanima. Mas hoje eu tô aqui para te mostrar 3 erros comuns que você pode estar cometendo. Eles travam o seu emagrecimento depois dos 40. Você vai entender o que você não deve fazer. E depois eu vou te ensinar o que deve ser feito de hoje em diante para você ter um resultado diferente. Então vamos ao erro número 1. Comer pouco demais. Sim, muitas mulheres começam a comer cada vez menos. Muitas vezes recorrem a medicações que reduzem o apetite e, na verdade, elas querem ver o número diminuir na balança de qualquer maneira, sem se organizar adequadamente para isso. E outras restringem de tudo por um tempo. Mas você sabe, fica insustentável, né, para qualquer uma se manter assim, por isso gera compulsões, descontroles, aí faz com que ela, eu, você, a gente se sinta o quê? Gulosas, fracas e novamente volta a engordar. E comer pouco demais sinaliza escassez. Mostra que está faltando alimento para o seu corpo. E o que faz com que ele desacelere o metabolismo ainda mais para poupar energia. E ainda tenta estocar o que conseguir para ter reserva. Tudo que você não quer. E se em algum desses casos você conseguiu abaixar seu peso na balança mesmo assim, a grande probabilidade é que grande parte dessa perda seja de músculos e não de gordura, o que é pior ainda. Quanto menos músculos, menos você queima calorias. Resultado, um corpo lento, flácido e que estoca gordura com mais facilidade. Então, dá pra ver que esse não é o caminho ideal para você emagrecer. Vamos ao erro número 2. Não saber cuidar da sua massa muscular. É um erro muito comum também. Quanto menos músculos, então, metabolismo mais lento, chance de maior estoque de gordura, maior chance de desenvolver diabetes tipo 2, maior chance de demência, mais flacidez e envelhecimento, etc. E o que você pode estar fazendo que prejudica a sua quantidade de massa muscular? Como falei, dietas restritivas, tanto em qualidade como em deficiência excessiva de quantidade. 2. Quantidade de proteínas insuficientes para o seu peso, que são necessárias para a manutenção, quer dizer, manter o que você tem. E ou essas proteínas, elas vão vir para a produção de novas fibras musculares, caso você se exercite. E não adianta somente comer saudável. Se faltarem as proteínas, que são os tijolos para a construção, fica até o final, que eu vou te ensinar como fazer corretamente e não errar mais. Então, se faltarem esses tijolos, você não consegue o resultado que você está esperando. E vamos falar do erro número 3? Aí eu posso, então, entrar na parte do que você deve fazer. Então, vamos entrar no erro número 3, tá? E vamos falar das trocas positivas para você começar a emagrecer bem. Então, ao invés de você comer pouco demais, coma melhor e não menos. E o que isso significa? Inicie seu dia tomando 2 copos de água em temperatura ambiente ou morna, nunca gelada. Quando for se alimentar, consuma sempre uma fonte de proteína animal.
Se possível, ovos, frango, carnes, peixes, ou se necessário, whey protein. 2 frutas ao dia. Legumes como brócolis, couve, flor, cenoura, beterraba, abobrinha. Tubérculos como inhame, mandioquinha, batata doce, batata baroa. Quando consumir eles, lembre-se, reduza o grupo dos grãos e leguminosas. Folhas também importantes. Repolho, couve, espinafre, rúcula. E lembrando que, se você tem dificuldade para digerir, os legumes e folhas cozidos são melhores que os crus para você. E também os grupos dos grãos e leguminosas, que são os feijões, de preferência os integrais, aveia, quinoa, arroz, milho, feijões. Consuma esses grupos pelo menos no almoço e jantar. E sobre a low carb. Faça low carb se você tem diabetes tipo 2, resistência à insulina, fígado gorduroso, esteatose hepática, INSOP, que é síndrome do ovário policístico, também ajuda. Para o emagrecimento, também ajuda, porém, se sua alimentação está muito desregrada, faça como eu te ensinei acima, coloque grãos, mas aí você não exagera, coloque a quantidade de proteína necessária, varie sua alimentação e mais pra frente, se tiver necessidade, podemos entrar com a low carb. Troca positiva número 2. O que fazer para você cuidar da sua massa muscular? Primeiro, vou te ensinar como calcular sua necessidade diária de proteínas, tá bom? Então presta atenção. O que você precisa consumir todos os dias de proteína? Pega seu peso, por exemplo, 70 quilos e faça vezes 1,8, 70 vezes 1,8, 126 gramas de proteína ao dia. É isso que você tem que consumir. Caso você hoje consuma carnes, ovos, leites, derivados de leites em pouca quantidade, comece assim como eu já falei, pegando o seu peso e fazendo 1 vezes 1,8, que vai dar a quantidade para você consumir todos os dias. Mas, se você já tem o hábito de colocar também em outras refeições a proteína, exemplo, café da manhã com ovos, lanche da tarde com frango, etc., tá? Ou você faz treino de força já há algum tempo, que é a musculação, então faça vezes 2. Exemplo, então vamos pegar os 70 quilos, ao invés de 1,8 vai fazer 70 vezes 2. O total então para você vai ser de 140 gramas ao dia. Eu vou colocar uma tabela simplificada aqui no vídeo para você entender, tá? Essa tabela se refere a 100 gramas do alimento. Dá uma olhada lá. Exemplo, 100 gramas de peito de frango, você está vendo? Ele não tem 100 gramas de proteína, ele tem 20 gramas de proteína, ok? 23 gramas de proteína, ok? Então, não vai confundir e achar que 100 gramas de peito de frango tem 100 gramas de proteína, porque não é. Outro exemplo, um bife de carne pesa 100 gramas, mas ele tem 22 gramas de proteína. Por isso é importante essa tabela. Então, se você consumir 100 gramas de peito de frango em uma refeição, mais 100 gramas de carne em outra, você terá consumido os 23 gramas de proteína, mais os 22, que vão dar um total até aí de 45 gramas de proteína. Tá bom? Um ovo médio tem em torno de 7 gramas de proteína. Então, se você comer mais 2 ovos, você vai ter esses 45 gramas de proteína do bife e do frango, mais 14 gramas dos ovos, que vai dar um total de 59 gramas de proteína, tá? É isso que você atingiu aqui, por enquanto, no seu consumo diário. Se não estiver dando para entender, deixa nos comentários, que eu te respondo. Se necessário, utilize o whey protein para complementar, tá, gente? Ele não entra como um alimento, é para complementar, completar se você não conseguir comer tudo isso. Mas lembre-se que é preciso se alimentar com comida de verdade. Ele será somente um auxiliador para você. Coma proteínas em todas as refeições. É assim que você vai conseguir atingir. E então vamos para a troca positiva número 3. Não precisa se exercitar exageradamente, porque agora a estratégia ela é melhor para você do que o excesso, tá? 40 mais.
faça musculação. O exercício de força é o que vai te ajudar a manter a sua massa muscular, ou melhor ainda, ele pode aumentar ela. Faça por pelo menos 3 vezes por semana e com constância. Ao longo do tempo, você vai perceber a mudança dos contornos do seu corpo, a redução da gordura, a melhora da flacidez e o aumento na força. O sono também influencia diretamente em sua fome e perda de peso. Durma das 9 ou mais tardar às 23 horas, se você conseguir. Esse é o melhor horário segundo o relógio da medicina tradicional chinesa, o que garante que sua energia esteja toda voltada para a reparação interna do seu organismo. Resumo então, para a gente finalizar: coma melhor e não menos. Cuide de sua massa muscular. Consuma a quantidade de proteínas adequadas para você. Exercício de força de 3 a 5 vezes para você ficar na sua melhor forma. E quero saber nos comentários, me conta, se você é 40 a mais, eu quero saber. E digo para você, só continue, não deixa, vai dar tudo certo. Um abraço, até a próxima, tchê!